A história de quem somos começa muito antes do nosso primeiro suspiro. Ela é tecida através do tempo em uma tapeçaria rica, complexa e de muitas experiências acumuladas, de muitos sonhos que nós vivemos e principalmente de muitas coisas que aconteceram antes de nós. Quando nós pensamos na nossa identidade, é fácil nos concentrarmos apenas naquilo que nós podemos ver aqui no presente, nas nossas escolhas, nas nossas crenças, nas nossas experiências atuais. Mas, para realmente compreendermos quem nós somos, nós precisamos olhar para trás, olhar para o legado deixado pelos nossos ancestrais, porque é neste olhar que nós encontramos a chave para entender as raízes profundas que sustentam a nossa existência. A ancestralidade é uma linha invisível que conecta o passado, o presente e o futuro. E é muito mais do que uma simples lembrança de onde nós viemos. Ele é a base sobre o qual nós construímos a nossa identidade, que é uma fonte inesgotável de sabedoria e força. Os nossos ancestrais, com suas vidas, com seus erros, com seus acertos, eles deixaram uma herança que muitas vezes nós desconhecemos, mas que carrega, de alguma maneira, dentro de nós, um impacto profundo sobre quem nós nos tornamos. E a jornada para explorar essa ancestralidade é, ao mesmo tempo, uma descoberta e uma reconexão da essência de quem nós somos. Por isso, na live de hoje, nós vamos explorar sobre essa importância da ancestralidade na nossa construção, da nossa identidade pessoal. E nós vamos falar sobre como as histórias, as tradições, as experiências dos nossos antepassados continuam influenciando a nossa vida cotidiana, moldando os nossos pensamentos, nossas emoções e os nossos comportamentos. Essa é a terceira live de Esquenta. Deixa eu só... Tem que pedir para entrar, Lili. Vamos lá. Agora acho que vai. Então, essa é a terceira live de Esquenta do curso de formação em constelação sistêmica, que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro, totalmente ao vivo e online. Inclusive, estou recebendo aqui minha querida amiga, parceira de trabalho, Liliane Matages, para que nós possamos conversar sobre esse tema, que afinal, nós damos o curso juntas. Você está assistindo essa live no replay? Dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber a Liliane e as queridas que estão conosco aqui, conosco ao vivo agora. Lili, seja muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com você e com essas queridas. Como é que vocês estão? Como é que você está? Obrigada, Sandra. O prazer é meu. E, assim, a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para trocar hoje, né? Muitas experiências. Tá tudo bem. Obrigada por receber. Bom, então, conforme a gente estava conversando aqui, né? Nós vamos ministrar um curso de formação em constelação sistêmica, e esse curso para você, que é uma terapeuta, ou que está em processo de formação, que quer fazer uma formação para poder expandir as suas habilidades, integrando a constelação sistêmica para oferecer abordagens mais profundas e mais transformadoras, para elevar as suas práticas terapêuticas para um novo patamar de excelência. É para você que busca resolver as questões emocionais e familiares que estão impactando a sua vida pessoal, a sua vida profissional. E esse curso ele vai permitir que você possa ajudar os seus clientes a fazer o mesmo, porque a partir do momento que você muda a sua realidade, você pode mudar a realidade dos clientes. O curso é para você que enfrenta desafios nas suas relações familiares e que deseja compreender e solucionar padrões repetitivos que estão impactando a sua vida, e você também pode fazer isso na vida dos seus clientes. E esse curso é para você que sente que carrega padrões familiares que estão impactando a sua vida de alguma forma, a sua jornada pessoal, que de alguma maneira impacta a sua confiança. Ele pode trazer um novo olhar, uma nova visão. É para você que deseja se destacar nesse mercado terapêutico, oferecendo uma ferramenta integrativa, eficaz e que é de profunda transformação. Mas agora a gente vai mergulhar nas profundezas da nossa ancestralidade, né, descobrindo o poder transformador que essa ancestralidade tem na construção de quem nós somos hoje e principalmente de quem nós podemos nos tornar no futuro. Vou passar a palavra para a Lili. Bom, como o próprio título da live traz hoje, né? Quem somos nós? Então, respondendo isso, nós somos a soma de todos os nossos antepassados. E a ancestralidade, ela é como um fluxo de um rio, que ele flui sem interrupção, e ele liga o passado, o presente, o futuro. Carrega histórias, muitas conquistas, muitas lutas, muitas alegrias, muitas dores.
Mas é exatamente todo esse contexto que nos completa. É essa fonte que nos alimenta, que nos dá raízes profundas e, ao mesmo tempo, nos impulsiona para frente, para que a gente possa realmente continuar a história que começou muito antes da nossa chegada ao mundo. Então, quando nós falamos sobre ancestralidade, nós estamos falando sobre a continuidade da vida através das gerações. Estamos falando de transmissão, sobre a transmissão de conhecimentos, crenças, valores e também traumas não resolvidos. Porque cada um de nós é um ponto de ligação entre o que foi e o que será. Então, ao mesmo tempo que nós vivenciamos, experienciamos algumas dores dos nossos antepassados, nós também vivenciamos muitas conquistas, muitas vitórias, né? E a gente pode sim escrever uma nova história para nós, né? Através exatamente desse conhecimento da nossa ancestralidade e construir realmente, fazer uma história baseada em novas escolhas. Mas assim, vamos falar um pouquinho, né? O que significa realmente estar conectado com a sua ancestralidade? É perceber que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Por mais que em cada momento da vida a gente se sinta um pouco sozinho, um pouco desamparado, é entender que a gente traz uma história e um suporte que pode nos dar força para seguir no frente. E que cada decisão que a gente toma, cada valor que a gente abraça, carrega com ele o peso e a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. Então, estar conectada com a nossa ancestralidade é viver com essa consciência de que fazemos parte de algo maior, de um fio invisível que não pode ser quebrado. E é essa conexão com o passado que nos dá força e propósito. E ela também nos lembra que, independente das dificuldades que a gente enfrenta, ninguém nunca começa do zero. Né? Então, temos dentro de nós a resiliência daqueles que sobreviveram às adversidades, mas também nós temos a criatividade daqueles que inovaram nos tempos, a sabedoria daqueles que aprenderam com a diversidade. Então, quando nós falamos em honrar a ancestralidade, é realmente nós nos tornarmos mais inteiras, mais conscientes e mais capazes de enfrentar os desafios da vida. E quando a gente fala aqui de enfrentar os desafios da vida, é entender que esses desafios podem ser, a cada geração, cada vez mais leve. E ter essa leveza também é honrar nossa ancestralidade, porque muita gente fala assim, nossa, eu vou honrar minha ancestralidade na dor, no desafio, na dificuldade. Não, a gente não pode honrar a nossa ancestralidade também através do amor, através das conquistas, das vitórias. Por quê? Porque eles trilharam um caminho mais difícil. Hoje a gente tem um caminho mais leve. Quando a gente começa a entender isso, tudo flui com muito, muito, muito mais facilidade. Então, essa identidade que nós temos, né, ela é moldada por uma série de influências, né? E essas influências fazem parte, e elas são transmitidas através de geração a geração, e tem muito conhecimento, muita cultura, muita sabedoria. Né? Aqui a gente fala muito sobre a herança cultural e familiar que nós carregamos, né? Porque ela é como um mapa, e vai guiando a gente pelo caminho, mesmo de forma inconsciente. Né? E ela vai moldando de alguma forma as nossas escolhas, os nossos valores, as nossas crenças. E essas tradições familiares, elas são contadas para nós através de histórias. Né? Quem nunca teve assim, uma história contada por uma avó, por um tio, por uma tia, né? Os rituais, os costumes que são passados de geração em geração. Então, tudo isso vai moldando a nossa vida, nosso destino, fazendo parte, né? Porque essas histórias e tradições nos ensinam sobre o que é importante e o que deve ser valorizado e também aquilo que precisamos evitar, né? Elas vão mudando a nossa visão de mundo, a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros, com a gente mesmo, né? E muitas vezes as dores, os traumas, os segredos de família, eles são ocultados, são deixados nas sombras. Então, às vezes a gente tem um segredinho que fica lá no passado, mas a gente sabe que ele existe, e mesmo eles não sendo revelados, eles têm um impacto muito profundo
na forma como nós vemos e como vivemos as nossas vidas, né? E eles vão criando o quê? Padrões de comportamento que a gente acaba seguindo. E muitas vezes sem perceber. E aí fica perpetuando ciclos de dor e sofrimento. Então, quando nós nos conectarmos, né, com a nossa herança cultural e familiar, nós temos a oportunidade de trazer à luz essas histórias ocultas, de reconhecer e entender os padrões que foram transmitidos a nós e decidir conscientemente quais deles nós queremos manter e quais queremos transformar. Então, gente, essa é uma parte crucial do processo de construção da identidade pessoal. Eu acho importante a gente ressaltar aqui que nós fazemos parte de um sistema familiar, mas a nossa identidade pessoal, ela permanece no sistema. E essa identidade pessoal aqui, nós estamos trazendo para vocês, porque essa identidade pessoal, ela é formada, sim, pelos padrões, pelos costumes, pelas escolhas que fazemos, mas, independente disso, nós fazemos parte individualmente do sistema familiar. E é isso que a gente precisa colocar aqui com muita clareza, porque nós temos, sim, essa base, mas temos a base, mas somos também um indivíduo nesse contexto, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Eu gosto de dizer assim, a gente faz parte de uma constelação, mas nós somos uma estrela que brilha, independente também da constelação. E cabe a essa estrela brilhar para que a gente possa, sim, seguir o nosso caminho com muita força e muita resiliência, mas também com muito amor e muito respeito e conquista por nós e pelo sistema. É interessante isso que você está falando, né? Porque essas histórias dos nossos antepassados, né, Lili, elas não se limitam àquilo que é contado ou lembrado, como você falou, né? Então, eu acho que tudo isso que eles viveram vai sendo passado de alguma maneira, né? Por isso que se formam esses padrões intergeracionais. Isso que você falou é importante, porque apesar de nós pertencermos ao sistema, nós temos a nossa individualidade. E isso precisa ser respeitado. E às vezes as pessoas elas ficam presas aonde? Nessas correntes invisíveis que vão sendo passadas através do sistema e que vão moldando a vida da pessoa e ela nem compreende o que está acontecendo. Por isso que é muito importante esse processo do autoconhecimento, né? E a gente pode falar a respeito disso, de que quando você toma consciência de que de repente você está sendo leal ao seu sistema, fazendo alguma coisa que não é saudável para você pode romper, você pode mudar essa realidade. Então vamos pensar naquele sistema familiar onde existe um padrão de abandono emocional. Se a pessoa cresceu numa família onde o abandono emocional era uma coisa constante, porque os pais também foram, de alguma maneira, emocionalmente abandonados, esse padrão pode ser transmitido de geração em geração. Mas mesmo que essa pessoa, às vezes, não queira repetir esse padrão, ela inconscientemente acaba fazendo isso. Mas quando ela toma consciência, seja através de um processo terapêutico, através da constelação familiar, o que ela percebe que isso está impactando a vida dela, é possível ela romper e mudar isso. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje é que existem muitas lealdades invisíveis, como a Lili falou. São essas promessas silenciosas que os nossos antepassados fizeram, são segredos que aconteceram lá atrás e que a gente nem sabe. E essas lealdades, elas podem se manifestar de diversas formas no nosso sistema. E às vezes a gente está repetindo um padrão que está relacionado aos nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, e mesmo que esses padrões causem dor. Eu sempre gosto muito de trazer à tona uma história recente, que é a do Bruno Covas, né, o ex-prefeito de São Paulo, que na época da pandemia, ele estava com câncer terminal, e na semana antes dele morrer, ele deu uma entrevista para a Rede Globo de televisão, e durante a entrevista, ele estava assim, muito magrinho, né, com aquele rostinho fundo por conta da doença, e ele tinha um sorriso no lábio quando o repórter perguntou a respeito da vida dele, né, da carreira política dele. Ele dizia que ele seguiu os passos do avô. E ele seguiu os passos do avô não só na política, ele seguiu os passos do avô na morte, porque é uma lealdade tão grande, é um amor cego, né? A gente chama isso de amor cego dentro da constelação familiar. É um amor cego tão grande por esse avô que assim, olha, meu avô, eu te amo tanto que eu vou repetir tudo que você fez.
na vida e na morte. E ele morre, mas ele morre com leveza. Para ele não foi pesado morrer, porque ele estava repetindo esse padrão de lealdade familiar. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, é possível reconhecer quais são esses padrões de lealdade e invisível que nós estamos repetindo no nosso sistema. E esse é o primeiro passo para que a gente possa fazer essa mudança, esse processo de libertar, né? Claro que esse processo exige o quê? Coragem, autoconhecimento, vai nos obrigar, de alguma maneira, a olhar para o nosso passado, para o passado do nosso sistema, e questionar algumas histórias que nos foram contadas. Mas esse processo, ele é fundamental, porque ele é libertador. Ele dá a oportunidade de você romper com esse ciclo para a sua geração e para as próximas gerações. Então, olha que impacto isso tem na vida das pessoas. Por isso que a nossa identidade, ela é como se fosse um mosaico. Ela é composta por inúmeras peças, cada uma representando uma parte de quem nós somos. E daí, quando nós podemos ver, né, esse movimento, essas peças, né, que são visíveis, fica fácil reconhecer como é que a gente manifesta os nossos interesses, as nossas escolhas de vida, as nossas crenças, os nossos valores, porque muitas vezes essas peças, elas não foram escolhidas por nós, mas estão moldadas por aqueles que vieram antes de nós. Então, a consciência, esse autoconhecimento, ele é fundamental dentro desse processo. Porque a ancestralidade, ela desempenha um papel bastante forte dentro da nossa formação. Como a Lili disse, ela nos dá a base, mas somos nós quem escolhemos fazer essa mudança para poder nos tornarmos diferentes. Temos essa estrelinha que brilha, como a Lili disse, né? Que vai brilhar mesmo dentro ou fora dessa constelação. Então, nós precisamos, é claro, honrar as nossas raízes e sentir que essas raízes, da onde nós viemos, elas nos dão uma estabilidade para viver na vida, mas essa estabilidade, essas raízes pode nos dar forças para seguir, mas também para podermos nos separar. Sabe aquele galinho de árvore que cresce e vai sozinho, e daí, de repente, vira uma sementinha e cresce uma outra árvore? A gente pode fazer isso. Estamos conectados, honrando as nossas raízes, mas nós podemos seguir o nosso próprio destino, sem repetir esses padrões. Né, Lili? É verdade. E assim, e é muito importante nós estarmos conectados com as nossas raízes, né? Porque é daí que a gente se nutre, é daí que a gente tira a nossa força, né? Porque o que acontece quando nós estamos desconectados da nossa ancestralidade, né? Quando nós ignoramos essa força, ou o que isso pode realmente impactar na nossa vida, né? Muitas vezes resulta nessa questão de uma identidade fragmentada. Eu sou um pedacinho só, eu não tô inteira no mundo, eu tô um pedacinho. Então dá uma sensação de estar meio à deriva, sem um ponto de referência sólido. E aí a gente fica fazendo aquela busca incessante, né? Quem somos nós, qual é o meu lugar no mundo, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou. Sabe aquelas perguntas, assim, bem filosóficas, mas é bem isso mesmo. Quando nós estamos conectados, a gente não se sente pertencente, a gente não sabe qual é o nosso lugar, a gente não sabe para onde ir, muitas vezes, né? Então, quando nós nos reconectamos com a nossa ancestralidade, é um passo muito importante. Por quê? Porque a gente começa a sentir que a gente tem um solo fértil, a gente se sente sustentável, assim, amparada, firme, né? E a gente começa a desenvolver a nossa identidade pessoal, né? De uma forma autêntica. A gente pode realmente se expressar no mundo, a gente pode existir no mundo, né? E como é que a gente pode fazer isso? Então, assim, tem várias maneiras. Então, o primeiro movimento é entrar em conexão com o seu sistema familiar, olhar para você, saber que você faz parte de um sistema. E, gente, nós fazemos parte desse sistema a partir do momento que a gente nasce. Ah, mas eu não quero fazer parte, ou fulaninho me excluiu. Você nasceu nesse sistema, você faz parte. Ponto final. Tem ponto e vírgula. Aceita isso e fala assim, eu aceito, pertence, está tudo certo. Aí eu vou saber o quê? Qual é o meu lugar nesse movimento todo? Sei qual é o meu lugar? Ótimo, eu permaneço no meu lugar. Ah, mas ainda não sei, é tudo muito confuso. Então, vai atrás de histórias de família, sabe? Vai buscar a história da sua família,
vai praticar rituais ancestrais, entre em contato com a cultura da sua família, com as tradições, porque, gente, toda família tem tradição, tem cultura e tem história para contar. E quando você começa a fazer esse movimento de busca interna, e que acaba fazendo essa busca externa, que acaba refletindo no seu interno, você está honrando esses ancestrais. Você sabe que eles vieram antes de nós. Então, o que acontece nesse movimento todo? Você está construindo a sua base. A tua raiz, teu solo fértil. E é daí que vem a tua força. É daí que vem o teu poder de escolha. É daí que vem exatamente os padrões que você pode começar a fazer diferente. Então, honrar os ancestrais e dizer um sim para a história deles, para a sua história, do jeito que foi. É difícil? Depende. Você vai começar, quando você faz essa busca de ancestralidade, você começa a entender muitas histórias. E você consegue, sim, dizer um sim, reconhecer que você faz parte e que eles fizeram o melhor deles por dia. Isso é honrar. É o início de um processo que a gente sempre fala, né, Sandra? A gente começa, mas não tem fim. Porque é uma busca que você vai. Então, assim, são experiências que a gente vai guardando dentro de nós. Eu acho que é importante trazer aqui também, né, Lili? Mesmo que você seja adotada, não saiba a origem da sua família, não importa qual é a sua história. É assim, a gente diz um grande sinto muito, independente de qualquer que seja a sua história. Mas você veio de um pai e de uma mãe, você não nasceu de chocadeira, né? Então, você tem um pai e uma mãe, esse pai e uma mãe vieram de um sistema familiar, então para você estar aqui, você teve ancestrais, mesmo que você não os tenha conhecido, mesmo que você não tenha tido contato. A gente sempre fala, né, que dentro dessa visão sistêmica, que é a visão da constelação, para você estar aqui hoje, você precisou desse homem e dessa mulher, e você tem 50% do DNA de cada um. Quer você queira, quer não, quer você goste, quer não. Então, você tem dentro de você 50% do DNA do seu pai, 50% do DNA da sua mãe. Então, você é 50% pai, 50% mãe. Essa é você. Então, é isso que você é. Né? Não tem como fugir disso. E daí, o que acontece? Cada vez que você se desconecta dessa fonte que você vem, você perde a força. Eu falo muito dentro das minhas consultas, né? Para as minhas clientes assim, olha, imagine que você vai ao supermercado. Quando você vai ao mercado, você escolhe os produtos que você quer. Você escolhe a marca do seu sabão em pó, a marca do shampoo, a marca do sabonete. E o fato de você escolher uma marca e não levar as outras, você não fica banalizando. Ah, não vou levar você. Você não faz isso para a marca. Você simplesmente vai lá, pega o que você quer e vai embora. É assim que funciona. Então, o nosso sistema ancestral, ele vai trazer para a gente, como a Lili disse lá no início, tudo. Então, a gente vai receber tudo do nosso sistema por parte de pai, tudo do nosso sistema por parte de mãe. Mas cabe a você escolher aquilo que você quer levar. Você não precisa levar tudo. Você não precisa levar todas as dores, nem todos os amores. Você escolhe aquilo que você quer carregar para a sua vida. E é aí que você vai formando a sua própria identidade. Então, é claro que a gente traz no nosso DNA, no nosso corpo, essa manifestação de tudo que os nossos ancestrais viveram. E às vezes a gente repete, né? Como eu falei agora há pouco do caso do Bruno, nós repetimos doenças, não só padrões de coisas boas, mas nós repetimos coisas pesadas também, doenças, problemas psicossomáticos, problemas de saúde mental, repetimos coisas e mais coisas. Então, essas coisas ficam registradas no nosso corpo, na nossa memória celular. Isso pode impactar como é que a gente está lidando com a nossa vida. Mas, de novo, eu repito, é possível romper com esse tipo de situação. É possível você reconhecer e trabalhar essas memórias que ficaram no seu corpo, na sua alma, que ficaram nas suas emoções, e você pode ressignificar tudo isso. Porque é possível, nós podemos fazer diferente. A Lili falou no início, né, que a cada geração as coisas vão ficando mais leves. E é exatamente isso que acontece. Mas, às vezes, de forma inconsciente, a gente sente um peso na hora de fazer diferente, como se a gente precisasse ser obrigado a repetir o padrão. E nós não somos. Nós podemos, com muita humildade e educação, dizer para o nosso sistema, foi assim no passado, mas agora nós estamos no século XXI, as coisas são diferentes,
e eu vou fazer um pouquinho diferente. E o fato de fazer diferente não significa que você vai deixar de pertencer ao sistema, né, Lili? Então, quando a gente consegue se liberar disso, a gente vai criando uma identidade pessoal que se torna mais integrada e coerente com quem nós somos de verdade. É sair, né, do amor cego para o amor iluminado. Né? Quando a gente faz esse movimento, tudo mais se abre. Então, quando a gente busca essa conexão com a nossa ancestralidade, a gente vai, não é só por curiosidade ou deixa eu ver como é que foi, não. Quando a gente faz essa busca, é exatamente para quê? Para o autoconhecimento e para a nossa cura. E quando a gente faz uma cura para nós, assim, eu vou fazer uma constelação familiar para mim. Não, você está fazendo uma constelação familiar para o seu sistema. Você está fazendo uma constelação familiar para os seus antepassados, mas também para você e também para os seus descendentes. Porque isso reverbera como um todo, não fica só para nós, muito pelo contrário. Né? Então, eu acho muito, eu sempre falo para os meus clientes, assim, quando você busca uma constelação, lembra que você não está buscando por você está buscando pelo seu sistema. Então, quando a gente faz esse movimento mesmo de cura, de busca, e muitas vezes também a gente sente esse chamado, né? Porque é interessante quando a gente busca uma constelação ou busca a nossa história familiar, parece que vem um chamado interno, parece que vem aquela questão de estar na hora de olhar para isso, né? Então, quando a gente começa, a gente volta esse olhar para isso, é uma cebola, porque você olha para uma situação, aí depois tem outra situação, e você vai descascando essa cebola, vai descascando essa cebola, e quando você vê, tantos segredos são revelados, tantas pessoas são incluídas, tantas histórias de conquistas e de dor, mas ao mesmo tempo, muitas vitórias, muitas curas, muita servir a vida, né? Que é isso que cada um dos nossos antepassados fizeram, todos eles estavam ao serviço da vida. Assim como nós, assim como os nossos descendentes também. Então, ter essa consciência, né, faz com que a gente realmente possa nos permitir, né, ter novas experiências, novos desafios, fazer esse diferente honrando lá atrás. Por isso que a gente sempre fala, fazer diferente não é dizer eu vou fazer melhor que você, não. Eu te agradeço por tudo que você me deu, por tudo que você fez, mas agora, por favor, me abençoe para fazer um pouquinho diferente, né? Porque a cada geração vai fazendo exatamente esse movimento, de fazer diferente, né? E a gente pode continuar honrando os nossos antepassados através das nossas falas, através das nossas inclusões, através de conversar com eles de uma forma mais espiritualizada, né? Tudo isso faz com que a gente vá realmente se reconectando com essa força, com essa raiz, com essa origem, né? Ser grato por tudo que eles nos deram, por tudo que eles fizeram. E quando eu falo aqui o sentimento de gratidão, é aquela gratidão que realmente nos alimenta e que reverbera, né, tanto para nós quanto para eles. Então, tudo isso faz com que a gente vá trazendo essa inclusão da história, vai fazendo com que eles se sintam também pertencentes e eles possam também voltar para o lugar deles, a gente para o nosso. Né? Eu sempre falo que a nossa história familiar nunca é escrita apenas por uma mão só. São várias mãos. E cada um dos nossos antepassados, cada um vai lá e registra um pouquinho da sua história na página do livro do nosso sistema. Até que um dia esse livro chega para nós. E quando ele chega para nós, é a nossa vez de registrar a nossa história. E a gente vai passar esse livro adiante. Então, se alguma página desse livro faltar, está faltando um pedacinho da nossa história. Então, daí essa importância de realmente fazer essa conexão com eles, né? Sempre com muito respeito, com muita gratidão. Então, pode ser através de uma meditação, pode só silenciar a mente, pode ler alguma coisa lá, alguma cartinha, porque eles também têm, pelo menos no meu sistema, tem muitas cartinhas que foram deixadas. Assim, você vai reler essas histórias, fotos, uma forma de você incluir também, né, através de fotos antigas, e tudo isso vai ajudando, né, com que você faça essa reconexão com seus antepassados, se tornando cada vez mais forte. E com isso você vai entendendo que você vai incorporar isso, né, diariamente nas suas práticas, no dia a dia. Porque como a Sandra falou, 50% um, 50% outro.
Se a gente não está completo com esse 50%, a gente vai para a vida manco. É como se eu estivesse mancando de um lado. Então, quando eu coloco essa força, quando eu somo isso dentro de mim, realmente eu estou pleno para ir para a vida. Então, eu piso firme, eu piso com o meu pé direito, eu piso com o meu pé esquerdo. A cada passo que eu dou, eu vou construindo a minha estrada. E quando eu faço isso, né, eu posso ressignificar a minha história, eu posso mudar, eu posso fazer mudanças não só na minha vida, mas também na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, essa é uma forma de nós nos reconectarmos e honrarmos a nossa ancestralidade, porque é um movimento de muita cura, é um movimento de muitas transformações, é um movimento onde a gente vai liberar muitos padrões, muitos traumas, né, que acabam sendo transmitidos de geração em geração, e aí a gente se abre para poder olhar para isso e, mais uma vez, fazer um pouquinho diferente. Então, é um processo que começa com o reconhecimento dos padrões intergeracionais e das lealdades invisíveis que nós carregamos, só que quando nós trazemos esses padrões à luz, nós podemos começar a questioná-los e a decidir, né, se nós queremos continuar seguindo ou se nós queremos fazer uma história diferente para nós, com mais leveza, com mais alegria, porque, gente, a gente tem leveza no nosso sistema, a gente tem alegria, a gente tem coragem, a gente tem conquista, e a gente vai fazendo com que isso se torne um processo libertador. Então, à medida que a gente começa a curar esses padrões, a gente começa realmente a deixar de ser prisioneira do passado e nós começamos a ser criadoras conscientes do nosso futuro. Isso vai trazendo um bem-estar emocional profundo, uma cura profunda em todas as áreas da nossa vida. Relacionamento, trabalho, carreira, saúde, nosso bem-estar emocional, mental, espiritual, porque isso reverbera na nossa vida e no nosso mundo ao redor. Porque quando a gente se liberta, né, desses padrões limitantes, a gente permite que a nossa vida flua e a vida dos nossos descendentes fluam também, de uma forma mais plena, né? Mais plena de tudo. E esse é o verdadeiro poder da nossa ancestralidade, né? Não é apenas nos conectar com o passado, mas também criar um futuro mais saudável para todos aqueles que virão depois de nós. E como terapeutas, nós temos a responsabilidade de guiar os nossos clientes nas suas jornadas de autodescoberta, nas suas jornadas de cura. E quando a gente incorpora essa compreensão da ancestralidade, né, na nossa prática terapêutica, isso se torna uma ferramenta muito poderosa para ajudar as nossas clientes a explorarem as próprias questões profundas que estão enraizadas no sistema familiar delas. E daí, a partir do momento que elas passam por esse processo, elas conseguem fazer esse movimento também com os clientes delas. Então, a constelação, com certeza, é essa abordagem que permite que a gente explore essas dinâmicas do sistema familiar, né, essas dinâmicas intergeracionais. E quando a gente trabalha com a constelação familiar, a gente vai identificando esses padrões invisíveis, essas crenças limitantes que nós herdamos dos nossos antepassados, e a gente vai ressignificando tudo isso para poder viver de uma forma mais autêntica e livre. E a constelação, ela pode fazer literalmente assim grandes mudanças. É incrível o poder que ela tem. Só quem passou por isso, quem já vivenciou uma constelação, pode dizer o quanto ela impacta na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Eu sempre falo que não é só da gente para frente, porque a gente vai aquietando o passado também. A gente sente isso na alma. Quando nós estamos trabalhando dentro do processo da constelação, nós trabalhamos com frases de solução. E é incrível o quanto quando a gente fala uma frase, aquilo toca profundamente o nosso ser. Porque a constelação, ela é uma vivência, ela é uma experiência. Então, se sente no seu corpo. E o quanto aquilo vai apaziguar, muitas vezes, o passado, o presente e o futuro. Então, quando a gente se reconecta com essas nossas raízes, né, a gente vai fortalecendo essa prática terapêutica e a gente vai se tornando um exemplo vivo do quanto a gente pode transformar a nossa vida, a vida dos nossos descendentes, mas também, de alguma maneira, impactando a vida dos ancestrais lá atrás, que fica mais leve, e a gente, às vezes, tem uma liberação para poder seguir adiante. É incrível o poder da constelação, né, Lili? E assim, quando a gente fala de ancestralidade, né, a gente tem que entender que ela é uma fonte de força, sabedoria e propósito, né? E que quando nós nos reconectamos
conectamos com essas raízes, com as nossas raízes, nós encontramos um sentido muito profundo para as nossas vidas. Nós nos tornamos mais inteiras, mais conscientes, mais capazes de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. E é interessante isso que você falou das frases de solução, porque é exatamente isso, né? São frases que fazem um sentido tão profundo e que nos conecta ainda mais com a nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, libera aquilo que precisa ser liberado. Então, assim, parece um elástico, né, que expande, depois volta e depois solta. É um movimento, assim, que só quem faz mesmo, só quem experimentou entende como é, né, porque não se quebra, né, é um fio invisível, vai estar sempre conectado, mas ele se expande, amplia e volta para a gente de uma forma diferente, volta com amorosidade, volta com permissão, volta com liberdade, volta com amor, né, e volta, acima de tudo, com a experiência e com a permissão mesmo de poder fazer diferente. Então, só quem passou mesmo sabe, e assim, eu acho que é importante a gente ressaltar que a constelação, os princípios da constelação, a filosofia da constelação, a gente leva para a vida, né? Porque não é só eu vou lá fazer uma constelação, não, são os princípios mesmo, né? A filosofia, a base da constelação. Então a gente acaba adquirindo uma postura sistêmica diante da vida e essa postura a gente vai levar na fila do mercado, vai levar para a família, vai levar para o trabalho, vai levar para a terapia, vai levar para as nossas clientes. Então, assim, a gente acaba entendendo isso de uma forma muito leve e a gente vai mudando, né? Vai filtrando algumas coisas e vai modificando tudo aquilo ao nosso redor. Então, é um processo libertador. Eu acho que passar por essa experiência, além de um desafio, ela é uma transformação que vale a É. E daí a gente falou muito, né, sobre essa questão da ancestralidade, da construção da nossa identidade através da ancestralidade. E um outro exemplo que acho que a gente dá bastante, né, nos nossos cursos e nos trabalhos que nós fazemos juntas é de que nós somos uma árvore, né? E a nossa ancestralidade é a nossa raiz. Então, se de alguma maneira você corta a raiz da árvore, a árvore morre. Se você corta metade da raiz da árvore, ela vai ficar, como a Lili disse, capenga. Em algum momento ela tomba. Então, quando a gente se conecta com o poder das nossas raízes, da nossa ancestralidade, a gente recupera a nossa força. E daí a gente consegue ficar no nosso lugar. E é muito importante nós estarmos no nosso lugar, porque quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, a gente perde a força também, né, Lili? A gente fala muito disso. Então, eu sempre brinco com os clientes, com as alunas, dizendo assim, imagina que você vai ao médico, mas quem está lá para te atender é o dentista. Ele pode até te dar alguma solução, mas ele não vai ser efetivo. Daí você vai ao dentista, mas quem está lá para te atender é o delegado. Ele pode até saber alguma coisa, mas não vai ser efetivo. Então, quando a gente está no nosso papel, no nosso lugar, fazendo aquilo que nos cabe, nós temos uma força e um poder que são inimagináveis. O nosso convite aqui é que, através dessa live, você olhe um pouquinho para a importância da sua ancestralidade, para que você possa entender qual é o seu lugar, o seu papel no mundo, se você está reconhecendo as raízes de onde você veio, independente aqui da sua história de vida, de qualquer dificuldade que você possa ter tido com o seu sistema, como eu falei anteriormente, nós falamos, né? Mesmo que você não tenha conhecido o seu sistema original, os seus pais biológicos, não importa, você não nasceu de chocadeira, você veio de algum lugar. E daí, quando você olha, independente do que aconteceu na sua história, você olha para esse sistema de onde você veio, você é originada, e você só agradece pela vida que você tem, isso já muda completamente a sua forma de se colocar no mundo. E daí você vai sentir essa força. Então, a jornada agora vai continuar com você, né? Por isso que a gente convida aqui, vem explorar a sua ancestralidade, vem descobrir as suas histórias, as suas tradições, vem olhar para a sua árvore genealógica de alguma maneira, para que você possa criar um legado mais poderoso, mais saudável para você e para as futuras gerações, né? Uhum. Quer falar? Não, eu acho assim interessante porque quando você fala da árvore genealógica, né? Eu quando dava aula com as crianças, para as crianças a gente começava com isso. Qual era a base, né? Quem somos nós? E é interessante que agora eu estava vendo aqui quem somos nós
E eu me levou a esse momento, né, onde eu dava aula e a gente fazia esse resgate com as crianças, né? Então, desde cedo a gente trabalha isso com eles, né? E é importante a gente abrir esse parênteses aqui para a gente levar isso também para as crianças, né? Para elas saberem exatamente quem foi seu pai, quem é sua mãe, quem é seu avô, sua avó, a história do seu nome, quem são realmente cada membro, quem é cada membro do sistema, porque isso traz uma força enorme, né? E assim, e traz dá para construir uma vida plena, consciente, né? Com significado. E você não sente pisando em areia movediça, sabe? Você se sente pisando em solo firme, forte. Você sabe quem é você, você sabe da onde você veio, você sabe aonde você está, você sabe para onde você vai. Então, quando você tem esse norte, que é trabalhar o passado, vivendo no presente com direção ao futuro, você tem uma força incrível e você está honrando seus ancestrais de uma forma positiva, porque como a gente falou aqui, é sair do amor cego e para o amor iluminado. E como você faz esse movimento? Resgatando essa força que vem da sua ancestralidade. E ao resgatar, dizer um sim para a história deles, do jeito que foi. Porque se você está vivo aqui hoje, é porque eles deram sim. E você também. Então, é trazer isso e entender que a ancestralidade é a nossa base, e quando nós honramos essa ancestralidade, essa base, nós honramos a nós mesmas e também todas as mulheres e todos os ancestrais que vieram antes de nós. Acho que é um respeito e uma consideração profunda para eles. É exatamente isso que a gente faz no curso, né, de constelação, de formação em constelação sistêmica, porque lá você vai aprender a identificar e a transformar esses padrões sistêmicos que estão influenciando a sua vida, e daí a partir do momento que você faz isso com você, você também consegue fazer com a cliente. Então, o curso, ele vai focar nessa compreensão das dinâmicas familiares, das dinâmicas relacionais, mas também no autoconhecimento, na autoconsciência emocional, e nós vamos trabalhar, né? Nosso curso ele tem um diferencial. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com as alunas, trabalhar as questões das alunas. E lá a gente consegue identificar quais são essas dinâmicas ocultas que estão influenciando os relacionamentos, as emoções, que estão trazendo questões que estão impactando a vida delas. E a partir do momento que a gente faz isso de forma personalizada, a aluna ela vai tendo mais segurança para ela poder colocar isso em prática, porque ela vivenciou a diferença ali da aprendizagem ativa e personalizada. E daí ela consegue se tornar uma terapeuta capacitada, uma terapeuta capaz de aplicar esse conhecimento nas situações do dia a dia. E ela consegue se destacar como uma profissional que oferece soluções profundas para os seus clientes. Lembrando que o curso vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro, é um final de semana, sábado e domingo, das 9h30 da manhã até por volta de umas 18, às vezes a gente termina um pouquinho antes, e ele é totalmente ao vivo e online. E nesse curso, você vai além do convencional. Por quê? Porque você vai mergulhar fundo nos princípios, né, da constelação familiar, nos princípios essenciais que moldam as nossas vidas, e você, ao final do curso, tem uma vida transformada, porque você vai ter resolvido várias questões pessoais e familiares, você vai ter aprimorado as suas habilidades, você vai ter aumentado o seu repertório terapêutico como facilitadora sistêmica, e você vai poder proporcionar profundas transformações, não só na sua vida, mas na vida das suas clientes, né? Estabelecendo aí, se estabelecendo como uma terapeuta sistêmica de confiança. E daí pode ser que você fale assim, o que eu preciso para participar desse curso? Você precisa estar no nosso grupo exclusivo e silenciado do WhatsApp, o link está na bio. Você entra lá no grupo, porque é no grupo que nós vamos disponibilizar todas as informações na próxima semana. Inclusive, quero fazer já um convite antecipado. A partir da semana que vem, nós faremos lives diariamente, né, Lili? Segunda, terça, quarta, lives às 15 horas, cada dia com um tema diferente. A gente está chamando isso de live de esquenta, porque na quinta-feira a gente vai fazer uma live às 9 horas da manhã, e daí no grupo, a gente, finalizando a live, a gente já abre as informações e as inscrições para o curso lá no grupo, com pagamento facilitado, com uma série de coisas. Então, vai lá, entra no grupo, clica no link da bio e vem se tornar essa terapeuta capacitada, capaz de aplicar os conhecimentos em situações reais e se destacar, oferecendo soluções profundas para as pessoas. Então, para finalizar aqui a live de hoje, quero agradecer todo mundo que entrou ao vivo aqui, que eu vou
Tá lá, olha, teve a Teodonesa, a Tunegra, a mamãe estava aqui, mami, Paula, lá de Portugal. Então, quero agradecer a todas vocês que estiveram presentes ao vivo. Lili, muito obrigada pela parceria, por esse trabalho que nós fazemos juntas. Você sabe que você é uma querida e é uma honra estar aqui do seu lado fazendo isso. Gente, obrigada. Segunda-feira a gente volta às 15 horas, né? Uhum. Obrigada a você, obrigada a todos e eu que agradeço, gente. Fiquem bem. Beijo no coração, gente. Até segunda.